Esse é um tema, ciclo menstrual. Se você souber entender exatamente a natureza, como o corpo da mulher se programou para engravidar naturalmente, que teoricamente deveria ser a forma mais perfeita para alcançar a gravidez, você vai entender tudo aquilo que nós deveríamos mimetizar nos tratamentos de reprodução assistida para buscar os melhores resultados. Quanto mais próximo eu atingir da perfeição natural, maior a chance de alcançar um resultado positivo. E entendendo os mecanismos naturais, nós também conseguimos encontrar os atalhos, os caminhos, as alternativas para poder fazer artificialmente e buscar resultados diferentes que aquilo que a gente teria naturalmente. Esse é um tema, ciclo menstrual, que eu sempre, quando vou ensinar alguém da equipe alguma coisa sobre reprodução assistida, eu sempre começo com o ciclo menstrual, não é, Thaís? Thaís está ali atrás, é testemunha, que a gente sempre começa com o ciclo menstrual. Então, antes de estudar qualquer tratamento, eu sempre falo, primeiro aprenda tudo sobre ciclo menstrual. Depois, você vai estudar como fazer os tratamentos, porque daí tudo começa a fazer sentido. E é engraçado porque eu já fiz muitas lives, mais de 60 lives, e eu nunca falei sobre ciclo menstrual. Aí ontem à noite veio um insight e eu fiquei super animado em tentar explicar para vocês a fisiologia da fertilidade da mulher e, diante dessas informações, as suas variações. Hoje tenho até um cenário diferente para poder fazer essa live, para poder colocar aqui as minhas maquetes. Eu espero que fique legal, eu espero que vocês gostem. Eu vou primeiro trazer a teoria e depois abrir para dúvidas, tá? Boa noite a todo mundo. Como o celular está um pouquinho longe hoje, eu não enxergo tudo que está lendo, então tá aí, você me ajuda com algumas possíveis perguntas que possam surgir, que eu não enxergo de longe assim. Mas vamos lá. Então é o seguinte, primeiro eu vou explicar de forma rápida como funciona o ciclo menstrual. E depois eu vou entrando nos detalhes, e aí que vocês vão entender as variações que a gente usa durante os tratamentos para poder aplicar, quem sabe, aí no seu caso, tá bom? Bom, então, o ciclo menstrual começa com a menstruação. Então, a mulher menstrua. Então, eu vou começar lá no comecinho do ciclo. Quando a mulher menstrua, logo que ela menstrua, o corpo dela, o cérebro dela, produz um hormônio chamado FSH. Então, FSH é o hormônio folículo estimulante. Por quê? Porque a mulher tem vários folículos, tem vários folículozinhos lá, guardadinhos. Deixa eu ver se dá para ver bem. Mas o ovário tem lá vários folículozinhos, são vários folículos, e a mulher menstrua. Aí vem a sua hipófise e fala assim, tá na hora de produzir um folículo dominante para você ovular, porque esses folículos estão todos lá estacionados. Nenhum deles vai crescer normalmente. Então vem a hipófise e aplica, sabe aquelas injeções que você aplica toda vez que está fazendo tratamento de FIV? Ela vai lá e aplica uma dose baixinha, começa aplicando uma dosezinha de FSH. A hipófise vai lá e aplica. Aí os folículos começam a acordar. E o endométrio começa a crescer. Então, a mulher, quem começa o ciclo menstrual? A hipófise produz aquela injeção, aquela mesma injeção, aquele mesmo hormônio que você aplica durante os tratamentos de FIV, pode ser do outro também, para o concorrente não ficar bravo. Então, aqueles hormônios, aquelas injeçõezinhas que vocês aplicam, o seu corpo aplica naturalmente todos os meses. Aplica a injeção. Quando ela aplica, ela estimula um folículo a se destacar, que é o folículo dominante. E aí, do meio daqueles folículozinhos dominantes, surge um que vai ser o principal. Esse folículo vai produzir um hormônio chamado estradiol, que é o hormônio chamado estradiol. E é o estradiol, então o folículo produz o estradiol, e o estradiol que vai fazer o seu endométrio crescer. Então, essa é a primeira fase do ciclo.
Depois eu vou entrar nos tratamentos, mas é aquela fase da indução da ovulação, quando a mulher aplica as injeções, estimula os folículos e faz o endométrio crescer. Então, essa é a primeira fase. Quando o endométrio chega numa fase adequada, ocorre a seleção do folículo ovulatório. Aquele folículo que não tem nada a ver com aqueles folículozinhos que eram pedras, que não serviam para nada. Deixa eu tirar tem um cabelo aqui. Que eram folículos de pedra que não serviam para nada. De repente surge o folículo ovulatório, o folículo dominante, aquele que se destaca e vai ser o principal. E é interessante dizer, porque conforme esse folículo vai crescendo, o endométrio vai crescendo aos poucos. O nível de estradiol vai aumentando aos pouquinhos. Aí eu vou explicar, quando a gente estiver explicando o preparo do endométrio em ciclo artificial e ciclo natural, o ciclo natural tem subindo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho o nível de estradiol. E vai chegar aqui nesse ponto em que o folículo atingiu o seu máximo, e é o folículo dominante. E ele ovula. Nossa, chegou a parte que eu mais esperava dessa live. Ele ovula e libera o óvulo. Então ele já não... Depois, vontade de comer isso aqui. Ele ovula e libera o óvulo que a mulher produziu. Esse óvulo, então aqui acontece a ovulação. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ovulação. Deixa eu pegar um. Aqui, minha ovulação. Ocorre a ovulação. Então a ovulação é marcada no meio do ciclo, quando o folículo rompe, o folículo dominante rompe e libera o óvulo. Depois que a mulher ovula, ela produz, o folículo produz o corpo lúteo. Ou seja, o óvulo é liberado e fica só o papelzinho do chocolate, que é o corpo lúteo. Só que o corpo lúteo, ele é muito importante. Por quê? Porque é ele que vai produzir a progesterona, que é o segundo hormônio ovariano. O primeiro é o estradiol e o segundo é a progesterona. E o que a progesterona vai fazer? Vai preparar o endométrio para receber o embrião. Quando ele prepara o endométrio para receber o endométrio afina, muda de aspecto que era trilaminar para icogênico e espera que ocorra a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. E se isso acontecer, o embrião implanta e a mulher engravida. Se ele não implantar, eu perco esse folículo e a mulher menstrua novamente. E quando ela menstrua novamente, tudo recomeça. Ela menstrua e aí vem o próximo ciclo ovulatório, vem a parte estrogênica, o folículo está lá pequenininho, sem o Lindis está embalado, o folículo cresce, produz estrogênio, a hipófise está produzindo FSH, o folículo rompe, libera o óvulo, acontece a ovulação, o folículo está à disposição do espermatozoide para ser fecundado, vem a fase da progesterona e a gente espera que a fecundação ocorra. Se não acontecer, ocorre a menstruação de novo e assim os ciclos menstruais acontecem periodicamente para que a mulher tenha uma chance de engravidar. Só que dentro do ciclo menstrual, que é esse o básico, tem diversos detalhes, tem diversas variações que são as partes mais legais do ciclo, que é aquilo que a gente usa nos tratamentos. Por exemplo, falando sobre a parte ovariana. Por que de tantos folículos que eu tinha, por que só um cresce? Quando eu faço um tratamento de FIV, eu quero ter vários folículos, não é? Eu quero ter vários chocolatinhos desse. Por que na FIV, por que naturalmente só um cresce? Isso acontece por um mecanismo chamado dominância. O folículo que se destaca, ele produz estradiol que bloqueia a hipófise e bloqueia o seu FSH.
E como ele já é maior do que os outros, o FSH baixa, os outros folículos regridem e só ele vira o folículo dominante. Entenderam? O mecanismo de dominância é fundamental para ser entendido durante os tratamentos de FIV, por exemplo, onde eu tento quebrar esse mecanismo de dominância com as injeções. Quando eu faço uma FIV, eu mantenho doses elevadas de FSH durante todo o período, do começo ao fim da indução ovariana, e não deixo o FSH baixar. E assim eu consigo fazer daquele potencial de grupos de folículos, recrutar mais folículos dominantes. E ao tentar aumentar o número de óvulos coletados. E quando eu começo, mesmo em FIV, quando eu começo uma indução e eu já tenho alguns folículos maiores, e eu mesmo aplicando as injeções, esses folículos maiores podem realizar o mecanismo de dominância sobre os outros. Então essa é uma estratégia dentro do tratamento de fertilização in vitro, em que, se eu não tomar o cuidado, eu corro o risco de ter uma resposta muito assincrônica. Alguns folículos crescem e os outros ficam pequenininhos. Alguns crescem e os outros ficam pequenininhos. Porque esses folículos que já estão um pouquinho maiores, eles inibem o crescimento dos outros. Aí cabe a importância de uma avaliação ultrassonográfica bem feita e um planejamento estratégico, quando eu tenho um fator de risco para isso, para tentar diminuir o diâmetro dos folículos no início do tratamento. Para isso, às vezes, eu uso uma pílula, uso técnicas de bloqueio hormonal prévio à ovulação, deixo os folículos todos pequenininhos, deixo tudo pedrinha, sem nenhum se destacando já no formato de um chocolate, para começar a estimular todo mundo junto. Aí eu aumento a chance de conseguir mais folículos para poder conseguir mais óvulos de chocolate suíço. Então, entender por que o ciclo natural faz com que um folículo só cresça é fundamental para você criar a estratégia de indução durante o tratamento de FIV, por exemplo. Outra coisa que é interessante durante o ciclo menstrual. Durante o crescimento folicular, nós temos a produção do hormônio estrogênio pelo folículo. E eu já falei para vocês que esse hormônio estrogênio é o mesmo que bloqueia a hipófise que produz o FSH, não falei? Quando a mulher está querendo avaliar a sua reserva ovariana, e eu já tenho um folículo dominante aqui, um Lindt no meio das pedrinhas, ou seja, assim que a mulher menstrua, aqui na fase vermelhinha, se eu já tenho um folículo dominante aqui, e isso acontece em mulheres com baixa reserva ovariana, ele já está produzindo estradiol aqui, e não em altos títulos como aqui no final. E esse estradiol aqui no começo faz baixar o FSH da mulher no início. Então, para mulheres que estão querendo avaliar muito bem a sua reserva ovariana, avaliando o FSH, sempre dose o estradiol junto. Por quê? Porque se esse estradiol estiver elevado, ele vai baixar o FSH e tem um monte de paciente que me fala: meu FSH melhorou, meu FSH melhorou, meu FSH melhorou. Mentira! Não melhorou. Era porque tinha um folículo, já tinha estradiol alto, que já bloqueou a sua hipófise e fez o seu FSH no exame estar mais baixo. Mas ainda assim seria um FSH alterado e seria assim uma baixa reserva ovariana. E outras pacientes falam para mim: doutor, minha progesterona é baixa, minha progesterona é baixa, minha progesterona é baixa, eu dosei, minha progesterona é baixa. Muito cuidado, porque a progesterona, ela aparece só depois da ovulação. Então, se você dosou progesterona antes de ovular, ela tem que ser baixa. Não existe progesterona alta se a mulher ainda não ovulou, porque quem produz a progesterona é o papelzinho, é o corpo lúteo, que ficou lá depois da ovulação. Se a mulher não tem o corpo lúteo, se ela não liberou o óvulo, ela não vai produzir progesterona. Então, quando eu vou dosar progesterona, para avaliar os níveis de progesterona, eu preciso sempre dosar na fase lútea, depois da ovulação.
E aí o médico vai calcular o dia que acha que vai ser o dia correto. E mesmo a progesterona segue o caminho inverso, parecido com o do estradiol. Ela demora uns 5, 6 dias para atingir o seu nível máximo. Então, para mulheres com ciclo de 28 dias, você vai atingir o pico da progesterona perto do 21º, 22º dia do ciclo menstrual. Então, entender o ciclo menstrual também é importante para quem ainda está em fase de fazer exames de investigação, para saber em qual fase do ciclo eu devo fazer os meus exames hormonais para avaliar a minha reserva ovariana através do nível de FSH, os níveis de progesterona de segunda fase, se eu quero confirmar a ovulação ou se eu tenho alguma hipótese de insuficiência lútea. Então, essas informações do ciclo menstrual são fundamentais para entender isso. E aí vem uma terceira informação preciosíssima para você entender nos tratamentos de FIV. Quando o folículo está crescendo, ele vem numa fase de crescimento. Então eu tenho lá meu chocolatinho bonitão. Ele vem, na verdade mesmo, ele não tem, o folículo, ele não tem um Lindt dentro, pronto para a gente comer. O folículo tem uma pedra dentro. Ele está lá, então ele está mascarado, então é uma pedrinha. E ele fica em formato de pedra, em termos técnicos, é um óvulo imaturo, totalmente imaturo, até os 47 do segundo tempo para que ocorra a ovulação. E quem faz essa pedra virar chocolate, ou seja, quem faz o óvulo imaturo virar um óvulo maduro, é um segundo hormônio chamado LH. Vou imitar uma canetinha. É um hormônio também produzido pela hipófise, que vem aqui, a hora que o folículo atinge o tamanho correto, a hipófise vai lá e joga um pico de LH, joga uma dose alta desse hormônio. E aí, de 36 a 40 horas depois que ocorreu o pico do LH, ocorre a ovulação. Na verdade, primeiro ocorre a maturação do óvulo, primeiro a pedra vira chocolate, então a pedrinha vira chocolate, o óvulo de imaturo fica maduro, isso ocorre de 34 a 36 horas, e de 37 a 44 horas o folículo rompe e libera o óvulo. Então, a ovulação é marcada não apenas pela liberação do óvulo, mas pela sua maturidade. E isso é fundamental num tratamento de FIV, por exemplo, porque quando eu estou fazendo uma FIV, eu preciso escolher o momento exato para fazer esse que a gente chama de trigger, essa injeção, para fazer o óvulo amadurecer, e preciso fazer a coleta antes que ela ovule. E durante o tratamento de FIV, eu, além de tudo, preciso usar algum remédio, sejam comprimidos ou sejam injeções, para bloquear que o corpo da mulher aplique essa dose natural de LH. Porque se o seu corpo fizer isso e eu não conseguir bloquear, teus óvulos vão amadurecer antes da hora e a chance de você ovular na hora da coleta é muito grande. E existem formas de acompanhar isso ao longo do ciclo, sejam através de dosagens hormonais ou já utilizando medicamentos de bloqueio desde o início da indução. E o próprio acompanhamento ultrassonográfico, onde você vai medindo o diâmetro folicular para saber o momento exato da coleta. E a natureza, ela não é tão fácil de ser calculada, porque vocês viram que a maturidade do óvulo ocorre com 34 a 36 horas e a ovulação acontece com 37. Só que você acha que o corpo é tão matemático assim, quanto eu consigo falar nessa live, nessa teoria? Tem mulheres que podem ter essa ovulação um pouquinho antes da hora. Ou outras, o óvulo não foi amadurecer com 35, foi amadurecer com 36 horas, com 37 horas. Isso faz com que algumas vezes numa coleta eu tenha um maior ou menor número de óvulos maduros, faz com que algumas mulheres ovulem no dia da coleta de óvulos. Isso não é um erro técnico do seu médico. Isso aconteceu porque o corpo
teve essa predisposição de ovular antes do horário que seria marcado matematicamente para que acontecesse. Então, situações como essas e o entendimento dessa fase final da maturidade do folículo é muito importante de se conhecer para você poder calcular o momento exato para que aconteça a fertilização, a coleta dos óvulos. Outra coisa muito legal do ciclo menstrual que poucos sabem. Quando a mulher ovula, no Google você vai achar assim, esse óvulo fica disponível para ser fecundado por 2 dias, o espermatozoide dura 5 dias. Mentira! Nós sabemos lá no laboratório que se você demorar muito para tentar fertilizar esse óvulo, e quando eu falo demorar muito, eu estou falando demorar 6, 7, 8, 9, 10 horas, a qualidade do embrião formado é muito ruim. Então, na prática, para você calcular seu período fértil em casa, a fecundação tem que acontecer a relação sexual tem que acontecer antes da ovulação. Enquanto o folículo está lá dentro, o óvulo está se preparando, o espermatozoide já tem que estar esperando. A relação sexual, os dias mais férteis da mulher, não são os dias depois da ovulação. Depois que a mulher ovula, a chance da mulher engravidar é quase nula, muito baixa. O dia da ovulação não é tão fértil assim. E os 2 dias que antecedem a ovulação são muito férteis. Porque os espermatozoides, que também levam um tempinho para chegar lá, eles sim duram bastante tempo no trato genital feminino, no trato reprodutor feminino, e aguardam. Eu costumo fazer um paralelo assim, é como se o óvulo fosse a noiva. Quando a mulher ovula e libera o seu óvulo, nossa, que delícia! Thaís, arrebentei aqui. Pega um papel para mim lá, por favor. Maravilhoso. Uma pausa para agradecer a doutora Carolina Pazinato, que me deu esse chocolate, que está lindo. Então, quando a mulher ovula, obrigado, é isso. Quando a mulher ovula, maravilhoso. Quando a mulher ovula, o espermatozoide já tem que estar lá esperando por ele. Então, para quem está querendo entender no ciclo menstrual natural, o período mais fértil da mulher é o período que antecede a ovulação. Legal? Então, falei mais esse detalhe. Outro detalhe legal do ciclo natural. Hoje está na moda falar sobre endométrio. Vou falar agora sobre endométrio. Então é o seguinte, vou falar sobre preparo endometrial. Existem 2 formas de preparo endometrial que a gente pode entender o ciclo natural. A primeira forma é o ciclo artificial. Eu vou preparar o endométrio. Que remédio eu preciso dar? Só estrogênio, que é a primogina, o estrogel, o estradote. Então eu dou bastante primogina para a mulher. Eu dou esse hormônio, dando esse hormônio numa dosagem mais alta, eu preparo o endométrio e ao mesmo tempo bloqueio a hipófise. Porque lembra que eu falei que os níveis elevados de estrogênios bloqueiam a hipófise? Então fazendo as 2 coisas dando os hormônios, bloqueando a hipófise e aumentando o endométrio. E por que isso ajuda muito bloquear a hipófise no ciclo artificial? Porque assim eu escolho a data, tudo fica mais fácil. Com a hipófise bloqueada, a mulher não vai selecionar um folículo dominante para crescer e ele não vai ovular e produzir progesterona antes da hora. Então o ciclo artificial ele é muito bom para programação de datas. Eu dou estrogênio, não tenho ovulação e depois eu dou progesterona, que é o Trogestan, que é o Crinone, que é o Dufaston. Eu dou uma progesterona e faço o preparo do endométrio. Um remédio de estrogênio e um remédio de progesterona. E depois calculo o tempo exato de colocar o embrião aqui no endométrio. Mas algumas mulheres têm no seu ciclo natural um endométrio melhor do que no ciclo artificial. Quando eu falo melhor, fica mais espesso. Ele pode ser maior. E às vezes eu não dou remédio nenhum, eu deixo o folículo ser recrutado, deixo a natureza trabalhar, não atrapalho em nada, não dou nenhum remédio.
espero o folículo dominante aparecer, acompanho fazendo ultrassons, acompanho para ver quando que vai ser esse pico de LH, confirmo a ovulação, posso até usar uma progesterona, usar um remédio de progesterona ou não. Eu estou começando agora um ciclo de preparo de endométrio de uma paciente que a gente vai fazer 100% natural, porque ela tem algumas restrições ao uso da progesterona, a gente vai fazer 100% natural. Não vou usar remédio nenhum. Eu já fiz um ciclo teste dela, eu já avaliei os níveis de estrogênio, já acompanhei endométrio, já ouvi ovulação, dosei progesterona na segunda fase. Em ciclo natural, os níveis de progesterona da segunda fase são muito melhores do que se você aplicar 8 comprimidos de ultragestão por dia. Os níveis naturais de progesterona são melhores do que aqueles que a gente conseguir em ciclo artificial. E ainda mais se você suplementar, melhor ainda. E a gente vai fazer um ciclo natural. E vai 100% natural, eu falei dessa paciente. E aí nós vamos transferir o embrião em ciclo natural. Por quê? Sabe-se que no ciclo natural há um mecanismo diferente. Nós sabemos que não é só estrogênio, não é só progesterona. Existem receptores de LH, existem receptores de FSH no endométrio. Então, nós não temos o conhecimento pleno de tudo que envolve a receptividade no endométrio. E já começam a surgir publicações tendendo vantagem ao ciclo natural em relação à chance de gravidez. Então, isso é um comentário cuidadoso, não é uma afirmação. O ciclo artificial é muito bom também, eu faço para várias pacientes, mas hoje em dia, quando é possível, eu tenho usado bastante ciclo natural de preparo do endométrio. E ainda sobre endométrio. Fisiologicamente, eu estou falando agora da fisiologia ainda. Hoje em dia se fala muito sobre células NK, né? Vocês sabiam que os níveis, a quantidade de células NK nesta fase do ciclo é diferente do que nessa fase do ciclo? Nessa fase, a imunologia do endométrio é programada para proteger. Ou seja, o endométrio não quer deixar ninguém chegar lá perto. E aqui ele é programado para um mecanismo de tolerância, porque como o embrião vai chegar aqui, toda a parte imunológica que era dessa etapa muda para essa etapa. Então a liberação de citocinas, o número de células NK, dentre tantas outras ações imunológicas que o endométrio tem, é completamente diferente aqui do que aqui. E por que é importante saber essa fisiologia? Porque tem muita gente dosando células NK, avaliando o endométrio, sem ser nessa fase, sem ser o endométrio preparado. Então, avaliar as células NK nesta fase não é representativo para que a gente faça uma avaliação correta. Se eu quero fazer uma biópsia da célula para avaliar as células NK, teoricamente eu preciso fazer no 6º dia pós-ovulatório, que é o momento exato da receptividade endometrial. Então, muito cuidado, porque é o que eu falo, entenda a fisiologia para você poder aplicar o conhecimento quando você estiver fazendo o estudo, para saber se tem alguma coisa errada. Porque o que vai? Eu tenho um problema. Um problema é aquele que foge daquilo que é natural. Então, se foge daquilo que é natural, você tem um problema. Se não, não tem. Agora, você precisa fazer direitinho para avaliar tudo no tempo certo no ciclo natural. Bom, deixa eu pensar. Expliquei o ciclo menstrual, expliquei os folículos, expliquei os hormônios da hipófise, expliquei a ovulação, expliquei o endométrio. Eu acho que eu falei o que eu precisava falar. Deixa eu reativar comentários aqui e aí eu abro para perguntas. Ativar comentários. Boa. Deixa eu ver se colocaram aqui uma pergunta, não sei se está certo. Aqui. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Deixa eu ver, não enxergo, hein? Procede que naturalmente a segunda fase do ciclo é necessária? É necessariamente 14 dias? O que varia são os dias... Ah, boa, gostei. Então, ó, eu vou apagar aqui. Então é assim, ó, gostei. Então, o que acontece? Ela perguntou, procede que a segunda fase do dia é fixa em 14 dias? Procede, porque é assim que a gente calcula período fértil. Então, por exemplo, uma mulher que tem 30 dias, quando eu ovulo? Eu ovulo no 16º e 14 dias depois eu menstruo. Isso é o que acontece normalmente, fisiologicamente. Mas, Avi, eu já confirmei minha ovulação, eu vi que eu menstruei depois de 10 dias. Opa,
Então, vale o cuidado de avaliar se eu tenho uma insuficiência lútea te fazendo menstruar antes da hora. Mas o normal, o fisiológico, o ciclo natural procede. Eu ovulo, 14 dias depois eu menstruo. E essa é a base de cálculo quando eu quero planejar período fértil. Eu tenho um ciclo de 32 dias. Opa, 32 dias? Então eu ovulo no 18º, 32 menos 14, 18. Eu ovulo no 18º, período fértil, 17º e 16º. Eu falei, lembra? Os 2 dias que antecedem a ovulação são os dias mais férteis. Então é essa base de cálculo que a gente usa por saber que a segunda fase é fixa em 14 dias e a menstruação ocorre 14 dias depois da ovulação, caso a gravidez não tenha acontecido. Boa pergunta, hein? Gostei. Alguém mais? Alguém tem perguntas? Alguém tem perguntas? Se não tiverem, tá tudo certo. Eu acho que é um conhecimento simples, mas é bem bacana. Eu fico, enquanto vocês pensam se tem alguma pergunta, eu vou comer um Lindt branco, maravilhoso, que é o que eu mais gosto. De novo, doutora Carolina Paginato, muito obrigado. Não precisava se incomodar, mas já que se incomodou, eu super agradeço esses lindos folículos que você me mandou. Aqui tem uma. Deixa eu ver. Tenho 45 anos. 2 partos, uma cesárea e um parto normal. Tem chance de engravidar? Boa pergunta. 45 anos. Já tive filho. Maravilhoso. Eu já tive filho. Ainda consigo engravidar? A idade é implacável para todo mundo. Todo mundo sofre com a queda da idade. Não existe mulher maravilha. A chance de engravidar quando a idade avança diminui consideravelmente. Para uma mulher fértil, como você que me mandou essa pergunta, o risco de você não conseguir engravidar é de 80%. Essa é a estatística de infertilidade aos 45 anos. O que significa que você ainda tem 20% de chance de engravidar. Mas o risco de aborto é calculado em 70%. Se você engravidar, o risco de abortar é de 70%. Caramba, Davi, por quê? Porque os folículos os óvulos perdem muita qualidade. Vou usar o exemplo do chocolate. Tem prazo de validade. O óvulo tem prazo de validade. Depois de muito tempo, o chocolate estraga. O óvulo fica ruim. Mas, Davi, todos os óvulos, pode ser que numa caixa de chocolate, de 10 chocolates que você tenha, 2 sejam bons. Essa é a estatística. Então, você pode engravidar? Pode. A chance é grande? Não. E se engravidar, o risco de abortar é muito grande. São muitas mulheres que, para ter um filho aos 45 anos, recorrem ao tratamento com óvulos doados. Se eu fizer uma FIV, uma fertilização in vitro, aos 45 anos, a chance de eu ter um bebê em casa por ciclo iniciado, não é taxa de gravidez por transferência, estou falando, eu comecei uma FIV e nasceu um bebê, é de 1 a 3%. 1 a 3% com FIV. Então, você tem chance? Tem. Se quer engravidar, tenta logo. E tenha um acompanhamento médico, porque a idade pega para todas as mulheres, invariavelmente. Eu torço para que não seja o seu caso, que você ache os seus 2 óvulos lindos, com chocolates maravilhosos, mas quando o óvulo passa um pouquinho do ponto, fica aquele chocolate branco que a gente come, achando que vai comer um Lindt maravilhoso, e a boca fica amarrada porque não deu certo e a gravidez não acontece, ou se acontece, se perde. Gostei da pergunta, viu? Desculpe ser tão direto na resposta, mas vamos lá. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui. Tem como estimular a menopausa boa pergunta. Tem como estimar a menopausa pelos níveis de antimileriano? Meu de 0,54, reserva de 39 anos. Mãe com menopausa precoce. Maravilhosa pergunta. Vamos lá. O que o antimileriano mede? O antimileriano não mede quantas pedrinhas você tem. As pedras são
vamos colocar assim, eu vou mudar. O ovário é composto por duas reservas. Reserva ovariana total e reserva ovariana funcional. Tem uma live sobre reserva ovariana que eu explico isso, depois você vai lá e olha lá. Mas assim, o ovário, a reserva ovariana total é composto por areia, que eu não tenho areia aqui. Seria um banco de areias. Dessas areias, algumas vêm e viram pedras. Dessas pedras, uma vira um folículo. Então, o antimileriano mede quantas pedras eu tenho mensalmente. Ele mede as pedrinhas. Não mede o seu banco de areia. Não existe nenhum exame que meça a reserva ovariana total da mulher, que é representado pelos folículos primordiais. Folículos primordiais, folículo secundário, folículo ovulatório. O FSH mede os folículos maiorzinhos, quase um Lindt, e o folículo dominante. O antimileriano mede as pedras, a reserva ovariana funcional. Quando eu tenho uma baixa reserva ovariana funcional, quando eu tenho um baixo antimileriano, eu acredito que tem pouca areia lá no meu caminhãozinho. Minha areia está acabando, minha reserva está acabando. Mas nem sempre isso acontece, porque às vezes não está acabando, é porque está jogando pouco para cá. E aquela mulher que tem uma baixíssima reserva ovariana, que eu acho que vai ter uma menopausa precoce, de repente não tem. Mas o que aconteceu que eu tinha baixa reserva ovariana e minha reserva durou anos e anos? É porque eu não sabia sua reserva ovariana total, eu só sabia a reserva ovariana funcional. Então, nenhum estudo foi capaz de calcular com precisão o tempo para menopausa, tendo como base as medidas de FSH e antimileriano. A gente acha que vai ser mais próximo, a gente acha que será longe dos 50 anos, uma mulher que tem baixa reserva ovariana aos 35. E provavelmente isso acontece, mas a data, o prazo, um cálculo, um gráfico que mostra exatamente quando isso vai acontecer, não existe. Nossa, pergunta boa. Gostei das perguntas. Que live... tô colocando a Cris aqui. Cris, maravilhoso chocolate, vou guardar um para você. Pode me cobrar, viu? Quando é indicado fazer FIV em ciclo natural ou ciclo artificial? Assim, FIV é uma coisa, assim, o endométrio, acho que a pergunta deve ser sobre endométrio. Quando é indicado o ciclo natural ou ciclo artificial? O ciclo natural exige muita logística. O paciente vem, faz ultrassom, o risco de cancelar é maior. O paciente de muito longe exige muita logística. E quando o endométrio é bom, gente, natural, artificial, o embrião gruda, que é uma beleza. Endométrio bom, não tem erro. Eu gosto de ciclo natural quando eu quero ser mais conservador, menos hormônio, menos remédio, paciente de perto, fácil de acompanhar. Se eu cancelar aquele ciclo, tá tudo bem. Paciente de longe, que precisa de data, de prazo, vai pegar avião para vir aqui, ciclo artificial é melhor. Agora, quando eu tenho suspeita que o endométrio não está tão bom, tenho baixos níveis de progesterona, o endométrio está um pouco mais fino, eu gosto mais do ciclo natural. Então ainda não existe uma matemática exata, científica, para responder essa questão. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Eu acho que eu faço o ciclo natural em mais ou menos 60%, 70% dos meus casos e 30% eu faço o ciclo artificial. Tá bom? Perguntando aqui. Janine, quais dias dosar hormônio no preparo para TEC e quais valores ideais? Boa. Preparo para transferência. O que eu preciso fazer? Progesterona, não é? Eu dou estrogênio, eu deixo naturalmente vir, cresço, fiz a primeira fase. E aí, quando começa a progesterona, a mulher dispara um cronômetro. E a fase em que o endométrio vai ficar mais receptivo é em aproximadamente 120 horas do início da progesterona para a chegadinha do nosso, para o embrião chegar lá no endométrio. Então existe um cronômetro aqui, tá? Então existe um primeiro momento que você tem que dosar os hormônios. Antes de iniciar o cronômetro da progesterona, meça os hormônios, avalie os hormônios, deixa eu tirar mais folículos aqui, avalie esses hormônios para ter certeza que a progesterona está baixa. Abaixo de 1,5 ou abaixo de 1. Tenho certeza, dá a progesterona e dispara o teu cronômetro. 120 horas depois você transfere. Quando você vai transferir, você dosa de novo, porque agora eu não quero mais ver uma progesterona baixa, eu quero ver uma progesterona alta. É assim que a fisiologia faz, estou falando de fisiologia. O que é alta, Davi? Acima de 10, aqui indica acima de 14. Então, progesterona alta aqui, certo?
Se tiver baixinha a progesterona antes de transferir, o resgate com progesterona ainda é possível, com boas taxas de gravidez. O que não dá é para não dosar. Então, quer dizer, até dá, você vai contar com a sorte, mas assim, tem um monte de gente que não dosa. Mas eu não recomendo, acho que tem que dosar, tá? Então, vem aqui, dosa, ou no dia da transferência, um pouquinho antes da transferência, para dosar, para você ajustar a dose da progesterona para tentar manter a progesterona acima de 10, tá bom? Mas 120 horas é exato é a média do que acontece com as mulheres. Existe uma condição chamada janela de implantação. Tem mulheres que têm o endométrio mais receptivo com 110 horas, tem mulheres que têm o endométrio mais receptivo com 140 horas. Existem exames para avaliar a janela de implantação. Eu, particularmente, sou um crítico a esses exames. Tem o ERA, que é o exame que faz esse diagnóstico, e eu faço isso também por imunohistoquímica. Eu vejo o número de receptores, eu não, a patologista, que dá para ver isso muito bem. E eu tenho casos meus, vários casos por sinal, em que a imunohistoquímica falou uma coisa, o ERA falou outra, eu estava seguindo o ERA, mudei a janela e engravidou. Então, eu não sou um grande defensor do ERA, acho que tem o seu valor, é um bom exame, mas não é assim. Então, quando dosar a progesterona, antes de começar, e quando vai transferir, para tentar manter a progesterona acima de 10. Ótima pergunta. Putz, estou gostando das perguntas, hein? Se forem deixados folículos após a coleta, olha que pergunta boa também, eles continuam se desenvolvendo? Prejudica a implantação? Não continuam se desenvolvendo. Sabe por quê? Porque a progesterona, cadê minha progesterona? Que é o estradiol, aqui. Não tem nada com ovulação. A progesterona, quando você ovula, eu fiz a coleta, é como se eu tivesse tirado todos os meus líndices de dentro das suas embalagens. E aí só sobraram os corpos lúteos, sobraram várias embalagenzinhas aqui. Essa progesterona é muito eficiente, muito potente em bloquear a sua hipófise também. Então, se você não der remédio nenhum, você bloqueia a hipófise, os folículos que ficaram lá param de crescer, não ovulam e não atrapalham o tratamento, tá bom? Isso por conta da progesterona. E aí ela precisa que a mulher, assim como eu falei no ciclo menstrual, menstrue para baixar todos os níveis de estradiol progesterona e aí recomece o ciclo de novo para poder ovular, põe a ovulação aqui e assim por diante. Então, não. Então a resposta é não. Boa pergunta, hein? Vamos lá, tô animado. Thaís achou que ia embora cedo, né, Thaís? Não vai não, peraí. Ciclo natural, aqui ó. Ciclo natural também precisa dosar progesterona antes da TEC? Com certeza. Ainda mais. Mesmo sabendo que produz, vale sempre a pena. Não custa nada. Um examezinho de sangue, né? Não custa nada dosar. Eu tenho que pedir para todo mundo. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. O que determina a decisão sobre implantar o embrião fresco ou congelado? Nossa, que Thaís, aguenta aí meia hora agora que essa pergunta é maravilhosa. Ó, maravilhosa essa pergunta. Sabe por quê? Porque eu amo transferência fresco e faço muito pouco, tá? Para os meus pacientes não ficarem bravos comigo. O que determina? Olha que legal. Quando eu estou fazendo uma indução na ovulação, eu estou estimulando vários folículos a crescer. Tenho vários líndices crescendo, certo? Aí, os níveis de estrogênio, então, normalmente, eu não falei que a fisiologia é ter um folículo só crescendo, vai produzir um nível de estrogênio. Só que, quando eu faço a FIV, eu estou lá aplicando um monte de injeção, perdi minha outra injeção que estava aqui. Cadê meu programa aqui? Aqui, ó. Eu estou aplicando um monte de injeção, eu tenho vários folículos crescendo, os níveis de estrogênio são muito maiores. Fisiologicamente, você produz 300, 400 unidades de estrogênio. Com FIV, 5.000 unidades de estrogênio, e assim e por aí vai, depende do número de folículos. O endométrio não está entendendo nada disso. O endométrio fala assim, gente, que nível de estrogênio é esse? E às vezes, ele não é tão bom quanto era fisiologicamente. Então, mulheres que produzem muitos folículos atingem níveis estrogênicos diferentes que podem deixar o endométrio não tão receptivo. E se eu faço uma transferência fresca, eu diminuo a chance de engravidar. Então, a tendência da transferência fresco são para mulheres que produzem poucos folículos. Ou seja, os níveis de estradiol não são tão altos assim. Segunda coisa para transferência fresco. Na transferência fresco que eu preciso ser muito cuidadoso em dosar os níveis de progesterona.
Porque quando eu determino a ovulação, quando eu aplico o trigger, aquela última injeção, quando a progesterona já subiu, porque os folículos começam, são muitos folículos, alguns começam a passar do ponto, ela vai mudar a minha janela de implantação. Então, eu vou formar os embriões, só que eu vou perder essa chance de sincronizar embrião com endométrio. Então, é muito importante na transferência fresco você ter um bloqueio da progesterona muito grande ao longo da indução, bloquear a luteinização dos folículos, diminuir os níveis de progesterona e dosar essa progesterona, porque se ela estiver mais alta, ela vai atrapalhar a implantação do endométrio. Aí eu transferi o meu melhor embrião no endométrio, que não era tão bom assim. Então, a transferência fresco é muito eficiente, ou é eficiente em caso que a mulher responde com poucos folículos, poucos quantos, Davi? Abaixo de 10 folículos, e controlando os níveis de progesterona. Mas eu vejo que não é melhor do que congelado. Então, na minha opinião, não é melhor do que congelado. Então, eu ainda faço freeze-all para a grande maioria dos meus casos, porque eu acho que, primeiro, que eu confio muito no meu laboratório para fazer cultivo embrionário e congelamento. Segundo, porque me dá a chance de estudar o endométrio. Geralmente, mulheres que têm poucos folículos têm poucos embriões. Às vezes, eu tenho uma chance de transferência. E quando eu vou transferir, eu quero estudar bem o endométrio para fazer calculadinho, fazer uma biópsia antes e ter esse cuidado. Então, a transferência a fresco, em 2013, eu fui para a Alemanha só para estudar transferência a fresco e técnicas de transferência a fresco. E é muito mais artesanal, vamos falar assim, é muito mais artesanal transferir a fresco. É mais difícil transferir a fresco, né? Parece mais fácil, mas para mim é mais difícil. Você tem que ser muito mais cuidadoso, tá bom? Ótima pergunta. Ah, quem perguntou aqui, ó? Gianani. Gianani. Então, assim, ó, amanhã a gente conversa direito, mas assim, embora você esteja produzindo poucos folículos, eu quero ter todo o cuidado do mundo com o endométrio quando eu o tiver, tá bom? Perguntaram aqui sobre biópsia, assim, foge um pouquinho do tema, mas eu não indico biópsia só por um polimorfismo gênico, como colocou aqui, tá bom? Deixa eu ver perguntas. Pergunta aqui, ó. Camille, como saber depois do ciclo menstrual qual o melhor momento para a transferência? Camille, depois, imagina assim, ó. Eu estou entendendo que sua pergunta, depois que fez uma FIV, o melhor momento para transferir. Não sei se é isso mesmo. Mas depois que você termina uma indução, especialmente mulheres que têm muitos folículos, os níveis hormonais ficam muito bagunçados até mesmo depois. Os papeizinhos, os corpos lúteos estão produzindo progesterona. E aí eu tenho endométrio azul junto com endométrio amarelo, a progesterona agindo na fase folicular. Normalmente, a grande maioria das mulheres, no mês subsequente à coleta de óvulos já está bem. Mas mulheres que, para poder preparar o endométrio, os níveis de hormônio já baixaram, estão lá embaixo e dá tudo certo. Mas algumas têm níveis de progesterona altos ainda por conta desses corpos lúteos. E aí pode atrapalhar o preparo do endométrio. E aí, às vezes, nós damos um intervalo um pouquinho maior. Tá bom? Que legal, hein? Nossa, adorei a live de hoje. Adorei. Confesso que eu estava numa correria para conseguir fazer essa live. Mas eu adorei. Doutor, é possível ter folículo sem menstruar? Eita, espera aí que vai ter uma pergunta boa ainda para responder. Depende. Por que você não está menstruando? Você não está menstruando por uma falência ovariana, não tem mais folículos, não tem mais pedrinha, ou não está menstruando porque não está ovulando? Tem mulheres que têm um monte de folículos em fase de pedrinha, mas não conseguem produzir um Lindt para ovular. Essas mulheres, se não ovulam, não liberam o papelzinho, não produz progesterona e não menstrua. Então, por que eu não menstruo? Porque você não ovula. Se não ovula, não produz progesterona, quem faz menstruar é a progesterona, só ela faz a mulher menstruar, ela menstrua. Olha como é importante essa pergunta. Olha que legal essa pergunta. Assim, ó, definição de menstruação. Menstruação não é sangramento. Não é o sangramento. Porque tem mulheres que estão sangrando, mas não estão menstruando. É um sangramento porque tem um pólipo, é um sangramento porque tem um mioma, é um sangramento porque está abortando, mas não é menstruação. Então, menstruação é o sangramento cíclico
que ocorre por um endométrio descamativo com queda dos níveis de progesterona que aconteceu porque ela não engravidou. Então, é um sangramento cíclico descamativo pela queda da progesterona porque a mulher não engravidou. Então, eu preciso da queda da progesterona para menstruar e aí sim chamar menstruação. Porque senão é só um sangramento que não é menstrual, aquele sangramento fora de hora que você não sabe o que é. Então, agora sim, responder a pergunta. É possível ter folículo sem menstruar? Se o problema for a não menstruação pela falta de ovulação, você tem um monte de folículos. Mas, se o problema for, só que nesse caso eu tenho muitas pedrinhas, mas não produz um Lindt. Tem outros casos que não menstruam porque não tem nem pedrinha. E aí eu tô falando em menopausa. E aí não tem mais jeito, tá bom? Aí não tem, quando eu tô falando em menopausa, infelizmente a gente não consegue mais. Ótima pergunta. Puxa, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Bom, eu vou encerrar. Estamos completando 1 hora. Eu adorei a live de hoje. Vou deixar salva. Quem não assistiu inteira, assiste lá no comecinho. E eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Super obrigado. Peraí. Qual a diferença iniciar a estimulação depois do ciclo natural após anticoncepcional? 21 anos. Eita, isso. Depende. Com 21 anos, dificilmente você tem assincronia. Então, com 21 anos não faz muita diferença. Mas com 40 e poucos anos, lembra que eu falei lá no começo da live sobre sincronia? Eu posso usar uma pílula, baixar o FSH, deixar os folículos pequenos para deixar eles crescerem juntos. E aí eu prefiro usar uma pílula, são pílulas específicas para esses casos. Tá bom? Super abraço em todo mundo. Adorei a live de hoje. Eu fiquei feliz em fazê-la. É um dos temas que eu mais gosto de falar. Espero que vocês também tenham gostado. Semana que vem estamos aqui de novo. Se gostarem, deixa lá o comentário depois da live para o pessoal. Depois que tiver salvo, deixa lá o comentário para o pessoal. Deixa mais pergunta, deixa comentário. Compartilha com quem vocês acharem que deve compartilhar esse conteúdo. Se você compartilha com os profissionais que trabalham na área de reprodução, que às vezes buscam conhecimento de fisiologia, porque eu acho que foi uma live muito legal, pelo menos para mim, tá certo? Abraço para vocês, ótima noite e até semana que vem na próxima live.